Para ouvir novamente, ler também essa reportagem e conferir outras reportagens do Vozes, você confere tudo no acidade1.com/campinas/bairros. CBN, Café com Política. Antes da gente ir com o Bruno Silva, uma informação: Valinhos, Itatiba e Olambra estão entre os 10 municípios paulistas que terminaram 2025 com as contas totalmente irregulares, segundo o Tribunal de Contas do Estado. O levantamento foi divulgado ontem e mostra que dos 644 municípios fiscalizados, apenas 10 atenderam a todos os critérios de responsabilidade fiscal, o que representa 1,55% do total. O TCE analisa balancetes enviados pelas prefeituras e faz relatórios sobre arrecadação, gestão orçamentária e gastos com pessoal. Quando há risco de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, o órgão emite alertas. No ano passado, 293 cidades receberam alerta por arrecadação abaixo do previsto e 570 municípios por indícios de irregularidades. Agora tem um número que chama atenção, hein? Outras 19 cidades sequer entregaram os balancetes. Motivo de fiscalização, né? Além das 3 cidades da região metropolitana de Campinas, também estão na lista Matão, Mombuca, Joanópolis, Jeriquara, Conchal, Cândido Mota e Quintana. E agora o Bruno Silva chega continuando com análise das perspectivas para as eleições desse ano. Ele já falou aqui no CBN Campinas do âmbito geral e da disputa para presidente e agora foca em quem pode se candidatar ao governo de São Paulo. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Estamos aqui nessa semana de janeiro, trazendo algumas perspectivas para as eleições 2026, né? Nessa sériezinha especial que nós estamos fazendo aqui, trazendo os principais assuntos para refletirmos juntos com os queridos ouvintes, problematizarmos essa disputa e chamando atenção tanto para informações nacionais, regionais e como isso tem sido impactado aqui no âmbito local com base nos resultados das últimas eleições e o que esperar para 2026. Ontem eu falei sobre a questão de presidente da República, trouxe inclusive os dados da disputa aqui para Campinas em 2022. Hoje vou falar um pouquinho mais sobre as eleições para governo do Estado. Primeiro que há uma incógnita muito grande, né? Há uma incógnita porque o principal fator é o fator Tarcísio de Freitas. Resta saber se ele de fato tentará a reeleição no Estado e se for tentar tem chances muito grandes, é óbvio, até pela proximidade com os prefeitos, até pelo tamanho da base. Kassab é uma figura muito importante dentro do atual governo, tem uma série de prefeitos ali também como cabos políticos de luxo, vamos dizer assim, cabos eleitorais de luxo para poder pedir voto também para o governador, montar suas estratégias de comunicação, de campanha, a questão das obras que vêm sendo feitas no âmbito do Estado. Então, se for tentar a reeleição, as chances são muito grandes. Agora, se for tentar dar um salto maior e sair da condição do governo do Estado de São Paulo, ele tem que passar pela desincompatibilização. Essa desincompatibilização tem que se dar até o mês de abril, porque aí se ele for tentar a presidência da República, precisa sair do cargo para ir disputar a presidência como um todo. E aí ali vai depender de composições políticas, de negociações com vários partidos, setores, partidos do Centrão, a família Bolsonaro e outros fatores que são relevantes para pensar a viabilidade dessa candidatura. Mas o fato concreto, qual é que é? No âmbito do Estado como um todo, vale lembrar que Tarcísio representou, até em termos históricos aqui da redemocratização, uma mudança, né, Felipe, queridos ouvintes, no que diz respeito à forma como a política vinha sendo pensada no território do Estado de São Paulo. Não é novidade para ninguém, o PSDB governou durante 28 anos, né? Nós tivemos várias figuras importantes, Mário Covas, Alckmin, Serra, ao longo desse processo. Depois Dória tentou dar continuidade, mas também deu um salto maior do que a perna e acabou fazendo com que a lógica do bolsonarismo avançasse muito mais do Estado, abrindo ali um flanco e fazendo com que esse domínio tucano no Estado viesse a ser menor. Mas, de toda forma, as últimas eleições em São Paulo seguiram uma lógica que é uma lógica de uma relativa polarização que vem se dando entre PT e PSDB antes, mas que agora foi atualizada de algum modo entre um candidato do PT e principalmente esse campo do bolsonarismo, cuja principal figura em 2022 havia sido Tarcísio de Freitas, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, resgatando até dados aqui do segundo turno de 2022, o Tarcísio de Freitas ele havia somente perdido na capital, São Paulo.
São Paulo ele teve 45,59% dos votos e Fernando Haddad, que havia sido seu concorrente pelo PT naquela ocasião, teve 54,41% dos votos. Isso para a capital. No entanto, quando a gente olha para todo o interior do estado de São Paulo, a região litorânea, o predomínio de Tarcísio de Freitas foi muito maior e é um dos fatores que garantiu também essa diferença importante para a sua eleição. Tarcísio de Freitas teve, considerando os municípios do interior do estado de São Paulo e o litoral, 59,38% dos votos, enquanto Haddad teve somente 40,62%. Trocando em miúdos essa informação. O interior do estado de São Paulo tem um perfil que é um perfil mais conservador, e isso para Tarcísio é uma vantagem do ponto de vista de pedir os votos, de ter o apoio dos prefeitos, enfim, de conseguir, de alguma forma, manter ali a sua força política. Para se ter uma ideia, Haddad venceu somente em 79 cidades em 2022, ao passo em que Tarcísio havia vencido em 566 delas, ou seja, há uma diferença expressiva, há uma lógica muito forte aí, que em 2022 esteve posto em relação ao bolsonarismo, que resta saber se manteve esse estoque político, se manteve esse território, olhando agora para essas eleições de 2026. Em Campinas especificamente, lembrando aqui aos nossos queridos ouvintes, né, para o cargo de governador, o Tarcísio havia recebido ali no primeiro turno em 2022, ele teve uma votação bem expressiva, diga-se de passagem, onde ele conseguiu ali, para se ter uma ideia, 46,3% dos votos, ou seja, 274.044 votos, frente a 218.272 votos de Fernando Haddad, que acabou fechando no primeiro turno daquelas eleições para governador em 2022, com 36,74%. No segundo turno, o que acabou acontecendo foi a ampliação da votação de Tarcísio, quando não tinha outros candidatos na disputa. Aí ele teve mais de 347 mil votos, foram 347.988 votos, o equivalente a 55,99% total, e Haddad teve a preferência de 44,01% dos eleitores, registrando 273.531 votos. Trocando em miúdo, quando a gente considera as eleições para presidente, as eleições para governador, Campinas deu nítidas mostras de que rejeita os candidatos do PT, no sentido de acabaram ficando em segundo lugar e não venceram, portanto, o pleito, não venceram as eleições. O que acabou vencendo foi a força, naquele contexto de 2022, do bolsonarismo. É óbvio que o contexto agora das eleições de 2026 é um pouco diferente, mas a direita, o bolsonarismo ainda mantém a sua força, a sua resiliência e certamente vai fazer de tudo para poder vencer as eleições. Agora, resta saber quem será o concorrente no âmbito do governo do estado, se Tarcísio fica ou se Tarcísio irá para a disputa nacional. Esse é o principal elemento dessa equação política em se tratando do território da política do estado de São Paulo. É isso, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais destaques, mais informações nessas nossas perspectivas para as eleições 2026. Um grande abraço, Felipe. Até. Valeu, Bruno Silva. Muito obrigado. Até amanhã. Tá sabendo? Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você